Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da FabShop. Hoje a gente vai apresentar uma linha de raciocínio para entender um pouco do que é o feedback de direção, como que isso acontece, como que cada sistema se comporta de uma maneira. Então vamos lá. Para começar aqui a gente tem o desenho desse carro horroroso aqui, que tem um centro de gravidade dele, né, onde o peso total atua, entre aspas. A gente divide ele entre carga dianteira e carga traseira, peso dianteiro e peso traseiro. Aí se a gente der um zoom nessa roda aqui e enxergar só ela, a gente vai ver só essa roda com essa carga aqui atuando nesse pneu. E agora a gente vai olhar como se esse chão aqui fosse transparente. A gente vai olhar daqui, esse aqui é um chão de vidro, e a gente vai enxergar isso aqui, ó. Então isso aqui é o pneu, a lateral as laterais do pneu. O carro está aqui. E a gente tem essa zona deformada aqui que a gente chama de contact patch, que é onde efetivamente está encostando o pneu no asfalto, ou na terra, ou no vidro transparente. E é nessa área aqui que as forças vão acontecer, os momentos e o que a gente representou por esse ponto, né, principal. Só que se a gente encher mais esse pneu, que vai ficar mais estreito, se a gente murchar, vai crescer as laterais, vai diminuir o centro e por aí vai. A gente está considerando mais ou menos isso aqui e vai ser válido para nossa análise. Retomando aqui, pessoal, quando o carro faz uma curva ou freio, enfim, a gente tem a força, não só a força peso atuando no contact patch, mas a gente vai ter a força centrípeta ou a força de frenagem atuando aqui. Então, se for a força de frenagem, a gente estava olhando daqui assim, né? Então vai puxar para trás. Se fizer uma curva, pode ser para cá, pode ser para lá. Então essas forças vão estar atuando aqui, não é só a força peso, não. Aí a gente vai para a parte de geometria de suspensão. Vamos começar pelo caster. O que é o caster? Se a gente olhar o carro daqui, vista lateral, o caster é a inclinação do pivô da suspensão. Só que se a gente pegar um carro McPherson, a maioria dos carros populares e até mesmo um Porsche Cayman é McPherson na frente. O que é o caster nesses carros? A inclinação de toda a torre de suspensão é o caster, representa o caster. A gente tem um pivô superior apoiado na carroceria, né, com aquele rolamento que a gente abre o capô e vê aquele suporte lá, né, e a parte de baixo aqui, né, que tem o pivô da bandeja. Então, o prolongamento desse eixo aqui vai bater aqui. Se você pegar a vertical, né, a vertical do solo da terra, a diferença dos dois é o caster, essa inclinação da torre. Se for um carro duplo A, pode não ser a torre do amortecedor, pode ser só a diferença dos leques da suspensão desse duplo A. E a gente tem algumas formas de mexer nesse caster, não é só o ângulo, não. A gente pode ver aqui que tem uma diferença de distância. Então a gente pode pegar esse eixo aqui, arredar para trás, vai zerar isso aqui, mas continua com o ângulo. Então não é tão simples assim, não. Na vista frontal do carro, se a gente olhar o carro daqui, a gente vai ter o KPI. A gente está vendo o carro o carro está aqui, a gente está vendo ele de frente. O pneu está aqui, a torre de suspensão está aqui, o eixo, né, dos leques, e o eixo vertical do solo está aqui. A gente tem essa diferença de cota, que a gente chama de raio de rolagem aqui no Brasil, e a inclinação do pino mestre. O pino mestre ali seria o pivô, né? A gente tem um pivô aqui, outro pivô lá embaixo do leque. Essa inclinação KPI, Kingpin Inclination, o ângulo de inclinação do pino mestre. E essa cota aqui é o raio de rolagem.
E da mesma forma, se você arredar aqui, ó, você continua com um bom KPI, com um bom que eu falo, um ângulo significativo, não quer dizer que é melhor ou pior. E com pouco ou nenhum raio de rolagem. Então você tem essa possibilidade de dar ângulo, mas não ter a cota aqui. E aí a gente vem na seguinte questão. Então imagina, você está com o seu carro lá, você pega um desnível ali localizado na porção esquerda, nas rodas esquerdas dele. Você vai ter uma força atuando aqui, né, no contact patch ali. Claro que ela vai variar um pouco, né, ela pode ser mais para cá, mas a gente vai considerar que ela é no meio. Vamos considerar esse vetor aqui, essa seta, como essa força. Desnível. Vai atuar aqui. Só que a suspensão, o conjunto de suspensão, né, o conjunto montante de roda, ele não pivota aqui, ele pivota aqui. Se a gente tem uma força aqui e ele pivota aqui, a gente vai ter uma alavanca, um momento, né? Porque tem uma alavanca e tem uma força. Então, essa roda vai puxar para algum lugar, vai querer virar para algum lugar. Se a força está aqui, a frente do carro está aqui, ó. Essa roda aqui seria a dianteira, ela estaria ali. Se essa força foi para dentro do quadro e o raio de rolagem, o KPI, o eixo do KPI está aqui, essa roda vai querer fechar. Então, se a força está entrando no quadro e o eixo está aqui, a frente do carro está aqui, essa roda vai tender a fechar. Só que só ela vai tender a fechar, a outra não sofreu força nenhuma, não sofreu momento nenhum. Então você vai sentir isso no volante. Quando você pega uma irregularidade, uma pedra, um buraco, só de um lado, né, que é assimétrico, vai ser a mesma coisa. Você vai ter essa força aqui, só em um pneu, vai tender a girar só um pneu. Se fosse os dois, um anulava o outro, você não iria sentir. Sentir só a porrada, o impacto no carro, né, mas não no volante. Mas como é assimétrico, você sente isso, o carro dá uma puxada e tal. Outra forma de enxergar isso aqui, ó, no contact patch, né, na vista superior, é o seguinte: o pivô está à direita do centro, então ele vai estar aqui. E a gente coloca o ponto do caster também, o pivô do caster, ele vai estar para frente, só que para frente nesse caso aqui, vamos colocar que é para baixo, que essa força aqui lembra que ela é de frenagem, então vai ser para baixo. A componente das duas vai dar mais ou menos aqui. Então qualquer força que não for nesse ponto aqui, ó, vai gerar um momento na roda. Esse momento vai passar para o braço de direção, que é essa peça aqui, que vai passar para a barra axial, que entra na cremalheira, que gira o pinhão, que gira o eixo da direção, a coluna de direção, que gira o volante. Quando você gira o volante do seu carro, está girando um eixo, que na ponta dele tem uma engrenagem, um pinhão. Esse pinhão está engrenado numa cremalheira, igualzinho aquele mecanismo de portão elétrico de casa. Tem um peão lá girando e você tem a cremalheira correndo assim. Aí vai deslocar aqui, vai girar. Ou o oposto, né? Você vai passar por uma perturbação na estrada, você vai sentir isso de forma reversa. Ele vai querer girar aqui, você vai sentir através do volante. Então quando a gente tem o carro numa condição que nenhuma roda é perturbada, de forma unitária, vamos falar assim, né? Só sempre o que acontece em uma acontece na outra. Tudo vai ser simétrico, tudo vai se anular, entre aspas, né? E só vai sobrar o torque autoalinhante, que é o seguinte: a gente tem um arrasto aqui, né? Puxando do contact pad para trás, da área de contato ali do pneu. E como o pivô está deslocado ali, né, você vai ter um momento e ele sempre vai tender a ficar reto. Por que não virar para um lado ou para o outro? Porque um está anulando o outro, vai ficar sempre centrado.
Uma roda está anulando o que a outra está fazendo, vai tender a ficar no meio. Tipo um carrinho de supermercado alinhado, né? Aqueles vagabundos tudo torto, não. Você pega uma alinhadinha certinho, você soltar, as duas rodinhas vão ficar retinhas sempre. Ele tem o efeito, ele tem essa cota do caster dele, do carrinho de supermercado, inclusive é bem pronunciada. Você vê lá a rodinha dele tá aqui. E ele tem um dispositivo assim, ó. Então você tem essa cota toda aqui dele. Só que ele pivota nesse eixo aqui também, então ele não tem ângulo caster, mas ele tem essa cota do caster aqui que acaba sempre puxando para trás. O arrasto assim, puxa para trás e fica alinhado. Agora a gente vai para a parte de direção. Então, pessoal, aqui ó, o que a gente tem desenhado? Basicamente o peão cremalheiro. Peão cremalheiro, peão cremalheiro, peão cremalheiro. E o que acontece quando a gente mexe no diâmetro desse pinhão? Se a gente colocar um pinhão muito pequenininho, se você girar 90 graus o volante, ele também vai girar 90 graus, porque é solidário. Agora, a cremalheira não vai deslocar o mesmo tanto, porque se você está diminuindo o diâmetro aqui, esse perímetro está diminuindo, então a distância percorrida vai ser menor. Se você tem um peão maior, a direção fica mais direta. Você vira 90 graus, mas a roda vai virar mais, porque o perímetro, o arco percorrido pelo pinhão nesses 90 graus vai ser maior, a distância que a cremalheira vai correr. E aí o que acontece? O carro que tem direção puramente mecânica, não tem nenhuma assistência, como a direção já é naturalmente pesada, não tem nada para te ajudar a virar a direção, normalmente ela é menos direta. Você tem um peão um pouco menor, aquela alavanca lá na manga de eixo também é um pouco menor, e por isso você dá 2 voltas para um lado, 2 voltas para o outro. Se você tem uma direção mecânica, você tem somente a cremalheira, o pinhão e a coluna. Você não tem nada ali no meio interferindo, nada amortecendo. Você tem ela mais responsiva, mais crua, você sente mais as coisas por ela. Só que ela é muito indireta, para ficar menos pesada. Então acaba que no final das contas, por ter muita movimentação, você acaba não sentindo tanto. Na sequência da tecnologia, da evolução, a gente teve um mecanismo hidráulico, a assistência hidráulica. Tem uma bomba, reservatório e um pistão ali te ajudando a virar o volante do carro, vamos falar assim. Se você virar para um lado, aqui tem um esqueminha que direciona o óleo do reservatório, da bomba para um lado, virou para o outro, inverte o sentido do fluxo do óleo da bomba. Isso te ajuda a virar, fica bem menos pesado. Como você só tem o peso ali do óleo, ela transmite muita sensação, muito feeling, né? Você passa em cima de uma pedra, de um negócio, você sente. Você entra forte numa curva, pega irregularidade, o volante dá aquela tremida. Assim, dá praticamente um impacto, né? O óleo não chega a amortecer muito isso. Então ela tem um feeling muito bom. E por ela ter assistência, você pode deixar ela mais direta, então você não tem que virar tanto. Aí, de novo, por consequência, você sente mais, porque pouco movimento, é muito movimentar a roda, qualquer coisinha na roda passa mais. Então acaba que no final das contas ela transmite mais na prática, né? Do que a mecânica pura. Então é isso. No final da evolução, né? Antes que eu esqueça, a gente tem a eletrohidráulica. Essa bomba aqui por hidráulica, essa bomba aqui é tocada por uma polia que está conectada no motor, direto. A eletrohidráulica, essa bomba é tocada por um motor elétrico. Mas
O mecanismo aqui é o mesmo. Por último, na evolução, a gente tem um sistema elétrico, a direção eletroassistida, que é um motor elétrico acoplado na coluna de direção. Então você vira, tem vários sensores, né? Tem um computadorzinho controlando esse motor. Tudo que envolve a dirigibilidade do veículo, tanto você está freando ou tanto você está acelerando, ou seja, o acelerômetro do carro, as leituras dele, está incorporada na programação dessa direção. Se você virou muito rápido, você está virando devagar, velocidade do veículo, tudo está incorporado nessa programação aí. A forma de como ele vai te assistir foi escolhida pelos engenheiros de calibração da direção. Então você virou o volante, o motor vai fazer um torque ele te ajudando a virar esse volante, simplesmente isso. Só que o que acontece? Por ser um motor elétrico aqui, acoplado na coluna de direção, isso é uma massa relativamente grande. Então muita coisa que você pega de regularidade que seria transmitida aqui, como você tem uma massa maior para acelerar, não linearmente, mas angularmente, né? Aquilo ali vai ser meio que amortecido, você vai acelerar menos, vai dar menos impacto, você vai sentir menos. E, além disso, você tem a própria programação filtrando essas imperfeições, né? Esses ruídos, enfim. O pessoal escolhe não deixar passar nada além daquele peso, aquele torque autoalinhante que a gente falou no início do vídeo, né? Que você vira o volante para fazer uma esquina, uma rotatória, você solta ele e volta para o centro. Só isso passa. O resto tudo pegou um buraco, pegou um desnível na pista, o pessoal corta e acaba que você sente muito pouco. Por isso que o pessoal mais raiz e tal gosta muito da hidráulica. Ela não filtra nada além do que o óleo é capaz de filtrar. Ela é mais natural possível. A elétrica muitas vezes ela não fica natural. Exceto alguns carros muito bem calibrados, o Focus, o Fiesta, minha opinião, eles são muito bem calibrados e você tem um peso mais natural, mas ainda assim uma hidráulica é mais gostosa de dirigir. Então é isso, pessoal. Encerrar esse vídeo aqui. Dúvida, crítica, sugestão, escreve nos comentários, a gente está às ordens.